A cultura da Europa nasceu do encontro entre Jerusalém, Atenas e Roma. Do encontro entre a fé no Deus de Israel, Jerusalém, a razão filosófica dos gregos, Atenas, e o pensamento jurídico de Roma. Este tríplice encontro forma a identidade íntima da Europa. Na consciência da responsabilidade do homem diante de Deus, no reconhecimento de sua dignidade inviolável do homem, de cada homem, este encontro fixou critérios do direito, cuja defesa é nossa tarefa neste momento histórico. O Papa está dizendo que nós temos que defender estas três grandes colunas da cultura ocidental. A fé cristã, o direito romano e a filosofia grega. Por quê? Porque existe um movimento revolucionário que quer trazer abaixo estas três colunas. E, aliás, não quer trazer abaixo, está derrubando estas três colunas. Ou seja, as três colunas já estão no chão, em frangalhos. E nós o que precisamos fazer é reerguê-las. Então aqui está o grande conflito, a grande batalha cultural, a grande guerra cultural. Esta guerra cultural que se expressa na destruição destas três colunas básicas da cultura ocidental. Ou seja, do legado de Jerusalém, de Atenas e de Roma. O Papa professa publicamente de que lado ele está. Lá atrás, Hegel e Marx. Hegel e Marx nos colocam diante desta realidade do trabalho do negativo, do trabalho da destruição. É necessário destruir. Hegel quer, através do trabalho do negativo, do trabalho da destruição, trazer abaixo uma ordem e um sistema que ele diz está oprimindo o trabalhador, está oprimindo o proletário. Porém, Marx, como profeta, foi um profeta pela metade. Por quê? Porque ele profetizava o futuro de uma sociedade justa, sem classes, aliás, sem governo, perfeita, o paraíso aqui na Terra. Só que ele previa que isto iria acontecer através de uma revolta dos trabalhadores. Nota de rodapé, diga-se de passagem que ele sabia perfeitamente que isso não era verdade. Ele, inclusive, falsificou os dados das pesquisas. Ele vivia na Inglaterra, foi fazer pesquisas a respeito da situação dos trabalhadores a partir dos dados dos Blue Books do governo britânico, e ele, falsificando os números, disse, vejam, a situação dos trabalhadores é insuportável, eles irão explodir numa revolta. Ele sabia perfeitamente que as coisas não eram do jeito que ele estava pintando. Marx é, além de pseudo-profeta, é um mentiroso e um sujeito intelectualmente desonesto. Tá? E não há dúvida nenhuma nisso. Agora, ele previa que então os trabalhadores iriam sofrer tanto debaixo da pressão dos capitalistas, dos burgueses, que a panela de pressão iria estourar. E os trabalhadores iriam se unir contra os capitalistas opressores. O manifesto comunista termina assim: trabalhadores do mundo, univos, vereint euch, univos. Os trabalhadores, Marx previa que a pressão contra os proletários seria tão grande que os trabalhadores da França iriam se unir com os trabalhadores da Alemanha,
com os trabalhadores da Inglaterra, com os trabalhadores da Itália, e eles iriam se unir contra a classe capitalista e impor a ditadura do proletariado. Problema, isso não aconteceu. Esses dois filósofos são um filósofo húngaro, Georg Lukács, a respeito do qual nós falaremos muito pouco, e um outro filósofo italiano chamado Antonio Gramsci. Esse sim falaremos bem mais, porque a filosofia de Gramsci é realmente aquilo que nós podemos dizer, é a filosofia vencedora. É aquilo que todo mundo hoje em dia acha que é a solução. Claro que Gramsci é aperfeiçoado, porque as coisas não pararam com Gramsci. Mas do que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando do fato de que quando terminou a Primeira Guerra Mundial, estava estabelecida uma grande crise teórica no marxismo. A crise teórica consistia no seguinte: por que é que os trabalhadores pegaram em armas para defender os benditos dos patrões quando, na teoria marxista, eles estão oprimidos pelos patrões e iriam se revoltar contra o patrão? Por que é que eles não defenderam os seus interesses de classe? Quem os alienou? Ora, Gramsci, na sua filosofia, descobriu que havia 3 pilares, 3 colunas que precisavam vir abaixo. As 3 colunas a respeito das quais o Papa Bento XVI falou no parlamento da Alemanha. A religião cristã e judaica, ou, para aquilo que interessava a Gramsci, a ética judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano. Para Gramsci e para os marxistas, chamados marxistas culturais, essas 3 realidades são uma espécie de poção mágica venenosa que aliena as pessoas e que impede os trabalhadores de lutarem de forma revolucionária. Vejam, só para vocês não perderem o fio da meada, Gramsci, ele era marxista e ele, durante a década de 20, esteve na União Soviética. A União Soviética era um Estado que estava sendo implantado naquele momento. Vocês sabem que os bolcheviques vieram ao poder em outubro de 1917. Na década de 20, Lenin, no início da década de 20, Lenin estava estabelecendo as bases do Estado soviético. Mas Gramsci estava lá na Rússia, na União Soviética, quando então Lenin morreu. Quando Lenin morreu, Stalin tomou as rédeas do partido e começou a fazer um expurgo, uma limpeza geral, e começou a mandar matar todos os dissidentes do Partido Comunista, entre os quais, vocês sabem muito bem, viria a morrer depois o Trotsky, né? Seria morto, ou seja, ninguém matou mais comunista na história da humanidade que os próprios comunistas, tá? Para vocês entenderem isso. Comunista é um sujeito que não aceita muita dissidência. Eles se unem enquanto estão lutando. Quando eles chegam ao poder, começam a eliminar os adversários internos do partido. Então, o que acontece? O Stalin começou a fazer uma limpeza. E o clima de terror que havia na União Soviética era tal que, por exemplo, vocês terem ideia, quando Stalin chegava numa reunião do Comitê Central do Partido, as pessoas começavam a aplaudir e ninguém parava de aplaudir com medo de ser o primeiro a parar de aplaudir. Ele mesmo dizia, não é possível fazer um omelete sem quebrar os ovos. Ou seja, é necessário matar. É a força do negativo. Compreendem isso? A força do negativo. Destrua
odeie, ponha abaixo, surgirá o paraíso. Vejam que existe algo de satânico nesse tipo de pensamento. Odeie e virá o bem. Mate e virá a vida. Crie o caos e virá a ordem. Como é possível crer nisso? E, no entanto, eles creem. E, no entanto, há pessoas dentro da igreja que fizeram disso um estilo de vida. Gramsci, então, compreendeu que era necessário destruir, era necessário trazer abaixo a cultura ocidental. Mas não que não haveria solução pelo caminho stalinista. Gramsci abominava o regime de força e de terror que Stalin havia implantado. Gramsci acreditava o seguinte, que a cultura europeia, com aquelas 3 colunas, a ética judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano, precisava ser implodida. Mas implodida como? Lentamente, anonimamente, gradualmente. Então, gente, essas coisas, na técnica gramsciana, nada pode ser ostensivo. Tudo deve ser disfarçado. Você deve subministrar o veneno ao paciente e ele deve tomar aquilo todos os dias espontaneamente achando que é remédio. Compreende? Você deve dourar a pílula. Você tem que apresentar para a pessoa o veneno que irá matá-la, como se aquilo fosse o medicamento de sua salvação. Você precisa destruir a cultura em nome da dignidade do homem. Em nome da liberdade, você cria a ditadura. Em nome da dignidade do homem, você cria a destruição. Em nome dos direitos humanos, você cerceia os direitos. E é isso que é o caminho gramsciano. É o caminho onde, e aqui é importante isso para vocês desde o início, existe uma propaganda e existe uma realidade. Uma coisa é o que o marxismo cultural alardeia, outra coisa é o que ele realmente faz. O interesse de defesa dos direitos homossexuais não é absolutamente aquilo que os comunistas e marxistas querem. O que eles querem é destruir a família. Mas é evidente que eles não vão chegar e dizer assim: escuta, pessoal, nós viemos aqui com um plano para destruir a família. O plano é o seguinte. Eles não vão dizer isso. Porque todo mundo vai se revoltar. Por quê? Porque, segundo eles, o povo está alienado porque o povo está com um pensamento cristão tão arraigado que é necessário que nós entremos na consciência do povo e tiremos esses valores cristãos à força, usando a própria linguagem cristã para isso. Então, em nome da tolerância cristã, do amor cristão, da dignidade do ser humano, eles destroem a família.